Alô, você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gabriel E eu sou o Ricardo. e esse é só mais uma opinião sobre ciência. O nosso quadro, praticamente semanal, de notícias científicas onde a gente comenta e groselha e Danone, eu não sei, a bebida que você quiser. Cara, não existe bebida mais gostosa e mais doce do que groselha. De O resto é fato, conversa. de fato, de fato. E antes de começar com as nossas notícias, vamos vender o nosso jabá? Sim, originalmente nós somos um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós temos episódios semanais, ou quase semanais, sempre com um convidado diferente. Diárias, não necessariamente diferentes, mas quase sempre diferentes. Nós hospedamos o nosso podcast no Anchor, num sistema que faz todo o trabalho de hospedagem gratuita e distribuição do nosso podcast. O Anchor ele distribui para outras plataformas, seja ela Spotify, Google Podcast, Overcast, entre muitas outras. Então você não tem muita desculpa para não nos encontrar por lá. Nós temos um grupo no Facebook, uma página no Facebook. Por lá a gente se comunica com vocês. É mais importante que você participe do grupo do que da página, pelas políticas do Facebook, né? O Facebook pode deixar, se você curte sua página, ele pode não te informar quando a gente lançar alguma coisa nova, mas se você estiver no grupo, aí com certeza você vai ficar sabendo. É por lá que a gente realmente manda, né? Distribui os nossos vídeos, manda os links e avisa vocês de tudo que está acontecendo. Quando tem podcast, quando não tem, quando tem vídeo, quando não tem. Além disso, você pode nos mandar um e-mail caso você encontre alguma coisa, alguma bobagem que a gente falou aqui você queira corrigir. Ou também, se quiser indicar tema, participar realmente, você pode mandar um e-mail para smupsc1@gmail.com. A gente vai ter o maior prazer de ler e responder. Se você está vendo esse quadro, significa que você já pode se inscrever no nosso canal. Não é? O nosso canal vem fielmente conseguindo aí toda semana trazer quadro para vocês. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, deem like no vídeo se vocês gostaram, dislike se não gostaram, ativem o sininho para receber notificação quando sair um vídeo novo. E se por acaso você tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, por favor, deixa nos comentários pra gente. É isso? É isso. Eu acho Acho que é isso, né? tudo que a gente tinha que falar sobre o nosso, Eu acho que o nosso trabalho podcast tá aí, né? tá aí. E hoje a gente vai falar sobre sinais de possíveis novas partículas na física e a gente vai trazer de volta, ressuscitar o nosso quadro Covid. Assim como os brasileiros, como bons brasileiros, aliás, a gente meio que deixou o Covid de lado nas últimas notícias, mas hoje a gente vai voltar a falar dele com notícias razoavelmente boas, né? Não são todas boas, mas algumas muito boas. Bora começar? Bora começar. Então começamos Beleza, pelas acho legal. partículas? Começamos pelas partículas, né? E depois a gente descarrega todo o nosso ódio no Covid. Bom, o que são, né? O que aconteceu, né, com essas partículas? Não é segredo pra ninguém, aliás, fica o gancho para o nosso podcast dessa semana, que está disponível no mesmo dia que esse vídeo foi disponibilizado, nosso podcast sobre cosmologia, mas não é segredo para ninguém que os cientistas estão buscando, quase que num esforço bem grande, a detecção de matéria escura, para justamente entender, né, o que é matéria escura, o que é energia escura, esse tipo de coisa. Finalmente parece que uma dessas pesquisas resultou em alguma coisa. Não necessariamente matéria escura, tá? Então calma, a gente não detectou matéria escura ainda. Mas a gente pode ter detectado outras partículas nos testes que foram feitos para tentar encontrar matéria escura. Então, os cientistas, né, alguns cientistas liderados pelo físico Ivan Shockley, da Universidade de Chicago, eles utilizaram o experimento Xenon 1T, eu acho que é assim que fala, espero que seja assim. E com esse experimento eles reportaram no dia 17 de junho como é que eu posso dizer, né, um grande número de blips, né, algumas coisas que apareceram nos detectores desse experimento. É muito legal a frase que o próprio Ivan Shockley usa, que é: a gente observou um excesso e a gente não sabe o que é.
Então, aparentemente foi detectado alguma coisa, mas os cientistas não sabem exatamente o que é. Só para contextualizar, né, para quem não trabalha com isso, inclusive para a gente, o detector Xenon 1T, ele está localizado debaixo, né, no underground, do Laboratório Nacional Gran Sasso, na Itália, e ele foi desenvolvido, né, ele foi projetado para procurar por interação de partículas de matéria escura dentro de um reservatório cheio de xenon líquido, por isso do nome Xenon 1T. Esse detector funcionou entre 2006 e 2018, e os dados dele ainda estão sendo coletados, né, estão sendo analisados, e parece que agora, até então não tinha sido encontrado nada, e parece que agora acharam alguma coisa. Bom, como sempre, né, os cientistas estavam buscando por matéria escura, e o que eles procuram, na verdade, é por que eles chamam de sinais de elétrons recuando quando outras partículas são jogadas nesses elétrons. Bom, primeiro o que é o recuo do elétron? Para mim também foi uma novidade. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, os cosmólogos de plantão, por favor, físicos experimentais já me corrijam. A ideia de detectar o recuo do elétron é a seguinte: você vai incidir sobre uns elétrons livres ou quase livres num átomo um raio de fótons, tá? Com essa incisão, você vai ter interação desses raios com o elétron, e dessa interação você pode haver uma transferência de energia dos fótons para o elétron. Se houver essa transferência de energia, pode acontecer do elétron ser ejetado do átomo. E aí eles contam. Isso é um recuo do elétron. Tá? Aparentemente esse é um evento comum, não é? Eles esperam realmente encontrar essas coisas. A novidade foi o excesso que foi encontrado desses recuos. A ideia é que a interação com as partículas normais deveriam produzir mais ou menos 232 recuos desses elétrons em baixas energias, níveis baixos de energia. Porém, os cientistas encontraram 285 recuos, um excesso de 53, tá? Eu não sei precisar para vocês se 53 é muito ou é pouco. Aparentemente é muito, tá? É bom deixar claro, né? Tipo, eu não faço ideia se 53 a mais do que eles estavam esperando é muito ou é pouco. Aparentemente é um excesso grande, porque eles justamente estão apoiando os resultados nessas quantidades, tá? O que o time do Xenon 1T sugeriu é que esses eventos, né, encontrados em baixas energias seriam devidos a novas partículas. Uma dessas possíveis partículas seria o que eles chamam de solar axion, que são partículas sem elétrons carregados que podem ser produzidas no Sol. Tá? Só que tem um problema, porque se essas partículas realmente forem as detectadas, né, se elas realmente forem realmente existirem, elas também seriam emitidas em outras estrelas, não só a nossa estrela, não só o Sol. Nesse caso, quando ela vai ser emitida por outra estrela, ela vai tirar a energia dessa estrela, ela vai levar a energia para longe, e as estrelas elas acabariam esfriando mais rápido que o normal. E isso é um problema, porque hoje a gente tem um entendimento sobre qual é ali o tempo de escala para quais as estrelas esfriam, né? A gente tem uma ideia do que acontece. Se os solar axions realmente existirem, esse tempo de escala deveria ser bem menor, né? As estrelas acabariam esfriando mais rápido. Uma outra explicação seria um tipo de neutrino diferente que eles detectaram. Neutrinos acho que já está razoavelmente bem estabelecido que né? O pessoal já tem uma boa ideia, né? Se falou muito de neutrino aí nesses últimos 5, 6 anos. Já foi explorado até como premissa de filme apocalíptico. Exato. Não necessariamente de maneira correta, mas ainda assim, né? Esses neutrinos estranhos, tá? Para eles serem a explicação para esse excesso de recuo que eles encontraram, esses neutrinos teriam que ter um momento magnético, o que significa que eles funcionariam como ímãs pequenos. Tá? Eles basicamente seriam uns ímãs pequenininhos. Dessa maneira, as partículas iriam interagir de maneira mais forte com os elétrons, transferir essa energia e aí causar o recuo. E a novidade aí é exatamente essa interação, porque neutrino é uma coisa que interage muito pouco com a matéria. Exato, por isso que ele seria um neutrino meio estranho, né? Por isso que ele teria que ter esse momento magnético. Só que essa explicação, pelo jeito, também é complicada. Porque pelo que é observado, se os neutrinos realmente tiverem essa característica,
você teria que mudar a forma com que as anãs brancas, né, que são aquelas estrelas que a gente comentou, que são aquelas estrelas que estão morrendo, teria que mudar também a escala de tempo com quais elas esfriariam. Então você teria que ter uma morte mais rápida dessas estrelas. Você teria que ter uma transição ali para a fase de anã branca muito mais rápido. O que, de novo, é um problema, porque a gente tem uma boa ideia de qual é esse tempo de escala, esse tipo de coisa. E aí você teria que quebrar e criar toda uma nova teoria para... Seria como se, olha, tem algum efeito que a gente não está entendendo ainda na forma como uma estrela morre. O que é bem menos provável do que dizer que talvez não seja um neutrino estranho que eles detectaram. Talvez. Tá? Acho que o importante é que seja uma explicação ou seja outra, e eles realmente não fazem ideia de qual é, nenhuma delas explica a existência de matéria escura. Então, novamente, né, a gente teve aí mais um experimento sobre matéria escura. E, infelizmente, felizmente detectaram alguma coisa, e infelizmente parece que essa alguma coisa não tem nada a ver com matéria escura. Tá faltando uma possibilidade, que é a mais broxante, não? Qual? Ah, tá, que foi um erro de detecção, né? Não seria um erro, né? Tem uma que seria mais broxante, porque, tipo, essas duas que você falou, basicamente dizem que... São coisas novas. Se isso for de verdade, é isso que a gente está detectando, então a teoria vai ter que ser mudada. A broxante é porque ela não muda nada. É basicamente efeito de um decaimento de uma coisa que normalmente não é de uma partícula, eu não lembro agora qual que é, mas que normalmente não deveria ser captada, e o único significado disso é que o equipamento e o método é tão apurado que está pela primeira vez captando esse tipo de coisa, que já é conhecido. Então é só pra dizer, olha, o experimento é muito bom. Não tem nada de novo, mas é muito bom. É complicado, né? Seria muito legal se essas duas partículas que eles propuseram realmente fossem de verdade. Especialmente por como elas vão afetar outras coisas, né? A gente teria que revisar o que a gente sabe sobre a morte de estrela, por exemplo. Que parece uma coisa nova, mas não é tão nova assim não. O pessoal já tem uma boa ideia de como estrelas esfriam. A escala, eu tô falando tempo de escala de tempo é a mesma coisa, tá? É só porque a palavra em inglês é timescale. Então eu tô pensando em timescale e falando tempo de escala, escala de tempo. O pessoal já tem uma boa ideia de qual é essa escala de tempo. Então, se essas partículas realmente forem de verdade, você vai ter que revisitar todos esses estudos e ver o que essas partículas causariam, né? Aparentemente, elas aumentariam, ou melhor, diminuiriam essa escala de tempo, né? Você teria uma morte desse muito mais rápida. Uhum. E eu acredito que isso aí deve afetar muito aquelas previsões de quanto tempo demoraria, por exemplo, para o nosso Sol morrer, esse tipo de coisa, né? Na realidade, bem, essas coisas, quando isso acontece, são as coisas mais legais, porque você está mexendo em teorias básicas. Então, pessoal, é nesses momentos que, com coisas pequenas como essas, que você tem... você está mexendo na teoria base, né? Mas, assim, mais provável não seja mexer na teoria, porque tudo isso é um quebra-cabeça muito bem encaixado, né? Então, você tem você tem teorias e você tem medições que suportam a teoria. Então, se de repente alguma coisa diz que as duas agora não estão batendo, né, que alguma coisa você deveria ter considerado que você não está considerando, então ou você mexe na teoria, ou descobre um processo novo, ou você mexe na forma que você mede isso, né? Em geral, mexer na forma que achar problemas nas medidas eu acho que é o segundo passo, não sei. Depende muito da situação, né? Então, ou você está medindo de uma forma errada, ou você não está considerando um efeito novo. E olha, para resolver esse tipo de problemas dá bastante trabalho. No sentido positivo. Nossa. No sentido positivo. Exato. E no negativo também, dá trabalho, é difícil. Mas dá trabalho, é trabalho pra gente. Pra gente não, né? Eu acho pessoal de partículas. É legal falar, né, quando da descoberta, pode falar de chamar de descoberta, a detecção do bóson de Higgs, porque todo modelo padrão estava estabelecido acreditando que ele existia, mas que ninguém nunca tinha detectado. E aí falavam, não, quando vier um novo equipamento vai detectar, e aí o equipamento novo veio,
e chegaram lá no nível de energia, ele não estava lá. E aí você teve muita gente criando outras teorias para tipo, olha, e se ele não existe? A gente precisa adaptar o que a gente sabe. Inclusive um amigo nosso acabou passando por isso, né? Aliás, a gente pode trazer ele aqui qualquer dia. É uma pessoa muito legal. Acho que pode falar o nome dele aqui, o grande Fábio. Abraço, Fábio. Acho que ele tá na China agora. Ele tá Cuidado na com o China? coronavírus, Fábio. Eu acho que tá. Eu acho, não tenho certeza. Mas o Fábio, se não me engano, trabalhava com uma teoria alternativa ao bóson de Higgs, não era? E aí, Era tipo, uma coisa coisa assim de que ele ia, um na hora mês, que ele uma ia semana defender, Isso, foi um mês, uma semana da defesa tipo, dele. Descobriram o negócio, detectaram o negócio e o trabalho dele já não tava de acordo mais. tipo, tinha muita Mas, gente assim, que tava torcendo pra não acharem o bóson de Higgs, porque É. a teoria tava muito encaixada. Então, se não Sim. descobrisse o bóson de Higgs, opa, tem É. muito trabalho pra Só fazer, o- porque tem alguma coisa bem errada. Mas não. Então, teoricamente, é legal falar, né? Teoricamente, o trabalho do Fábio não tinha nada de errado. Ele só assumiu que uma coisa diferente estava acontecendo. E aí ele tira conclusões a partir, olha, se isso aqui não é verdade, o que é verdade? Mas a gente pode trazer qualquer dia o Fábio pro podcast, na verdade, para falar um pouquinho sobre física de partículas, esse tipo de coisa. Bem legal, bem legal. Fica aí a dica pro Ricardo e pro Gabriel do futuro. Sim. Até porque Ah, seria bom sempre a gente trazer pessoas das áreas que a gente comenta aqui, porque é bem possível que a gente comente alguma besteira e tal. E a gente sempre acaba aprendendo sempre bom. bastante com o pessoal que a gente traz de áreas diferentes, né? Ah, sim, visto as pessoas aí que a gente trouxe de filosofia, de psicologia, essas coisas aí que a gente não sabe nada e a gente sai daqui sabendo alguma coisa. Bom, vamos mudar a chavinha agora, e agora a gente vai mudar a chavinha completamente para falar sobre Covid. A gente tem duas notícias sobre Covid. Uma na verdade é muito mais uma curiosidade, que é a questão dos suplementos, né? Suplementos alimentares, suplementos vitamínicos, na verdade, se eles podem ou não ajudar na prevenção do Covid. E a segunda é onde a gente quer entrar, que é na Coronavac, a famosa vacina chinesa aqui do Brasil. Para começar com a suplementação, é meio bobo como é que esse assunto virou. Como esse fato virou assunto, porque acredito que todo mundo que não está numa bolha sabe que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, isso até agora, outubro de 2020, ele contraiu o coronavírus, apesar dele ter negado muito fortemente que isso aconteceria. Mas ok, pegou, né? Todo mundo pode pegar. E aí o Donald Trump ele acabou revelando, né, qual foi o arsenal dele para lutar contra o Covid. E nesse arsenal ele tinha muitas pílulas, né, de vitamina D e zinco. E todo mundo ficou pensando, pô, se o Trump tá tomando vitamina D e zinco e ele tá com Covid, o que isso significa, Gabriel? Significa que vitamina D e zinco funciona contra a Covid. É isso. Como a gente bem sabe aqui da nossa experiência brasileira, quando um político fala que tal remédio funciona, tem uma parte da população que costuma acreditar nisso. Tá? Mas não foi só o Trump, não. Tem a atriz, a Jennifer Garner, atriz de alguns filmes, tipo Electra, Demolidor, só filme top. Não, ela é bem conhecida, Isso fez bastante filme. De repente ela- 30 ela é bem famoso também. Filme de Sessão da Ela Tarde, fez né? filme Sessão da Tarde, atriz Sessão da Tarde. Em setembro agora, né, setembro de 2020, ela recebeu no Instagram dela um infectologista que afirmou, né, que vitamina C e D geralmente provocam ali um boost no seu sistema imunológico, quer dizer, ajudam o seu sistema imunológico. O que não repercutiu dessa notícia foi que ele falou também que dá esse boost no sistema imunológico para quem tem deficiências de vitamina C e D. E que esse boost no sistema imunológico não afeta a suscetibilidade das pessoas em relação às infecções. Mas essas duas notícias principalmente motivaram as perguntas, né? Essas vitaminas, elas funcionam ou não funcionam para o Covid? A resposta curta a gente tem pouquíssima evidência sobre, exceto em algumas pessoas que têm deficiência dessa vitamina. Então vai lá, você tem deficiência em vitamina D, você toma vitamina D e você melhora de um quadro de Covid, por exemplo. Ou tem os seus sintomas ali aliviados. A vitamina D de fato combateu o Covid? Talvez ela tenha só te dado ali
como é que eu vou dizer? Sanou essa deficiência que você tinha. Talvez não fez nada com relação ao Covid. Mas a gente faz um resumo bem legalzinho aqui. A gente vai falar principalmente da vitamina D, vitamina C e do zinco, né? O zinco é um mineral, outra pegada. Mas bom, vitamina D, todo mundo acha que tem uma ideia, é a vitamina do sol, né? É aquela vitamina que o pessoal que mora em lugares que tem invernos muito rigorosos acaba realmente tendo que tomar. Porque, em geral, se você está aqui no Brasil, pode ficar tranquilo, tá? Porque o seu corpo produz naturalmente vitamina D na presença de luz ultravioleta. Então, se você está aqui no Brasil, em Guaratinguetá, então, tranquilo, você não precisa ficar suplementando de vitamina D, não. O seu corpo já deve estar produzindo bastante, porque o sol que faz aqui não está escrito. Brincadeira, né? É óbvio, você pode ter deficiência e você tem que realmente tomar. Mas você também encontra, né, vitamina D em algumas comidas, por exemplo, peixe e leite, e produtos à base de leite. A vitamina D ela serve para quê? Bom, ela ajuda sim a fortalecer o seu sistema imunológico. E em 2017, no British Medical Journal, eles publicaram uma meta-análise que sugeriu que a suplementação diária de vitamina D pode ajudar a prevenir infecções respiratórias, particularmente em pessoas que são deficientes dessa vitamina, tá? Então, tudo que a gente fala, você vai ver que a gente vai acabar falando particularmente em pessoas deficientes dessa vitamina. Que é aquela coisa... Eu vou arrematar tudo no final, tá? Tá. Que a vitamina D, ela funciona ou não para Covid, né? Especificamente para Covid agora. Bom, a gente tem poucos estudos do uso da vitamina D para Covid. A vitamina D, ela foi testada... Perdão, né? Mas agora, ela foi pouco testada, mas agora a gente tem ali acontecendo mais de uma dúzia de estudos testando a vitamina D para prevenção e para o tratamento de Covid. Só que os estudos estão acontecendo, então a gente não tem nenhuma resposta ainda. Então, a princípio, qual veredito da vitamina D? Funciona se você tem deficiência de vitamina D. Então, vai no médico, faz um exame e vê se você pode tomar ou não. O zinco. Mesma coisa, né? Só que o zinco não é uma vitamina, ele é um mineral, ele é encontrado nas células do nosso corpo. Mas você também pode encontrar o zinco naturalmente comendo carne, comendo feijão. Feijão tem bastante zinco também. Derivados disso. O zinco também tem papel importante no nosso sistema imunológico. Ele ajuda, por exemplo, na divisão e no crescimento das células. Então, o zinco é bastante legal. Funciona para infecção? Então, o zinco ele é um pouco complicado. Porque se você tem alguns estudos, né, do uso do zinco para resfriados que são geralmente causados por outros tipos de coronavírus, que sugerem que se você suplementar com zinco logo no início dos sintomas, o zinco pode ajudar a combater esses sintomas. Então seria um ponto positivo para o zinco. Porém, um teste clínico, né, de pesquisadores da Finlândia e do Reino Unido, publicado em janeiro de 2020, eles não encontraram nenhum valor do zinco para tratamentos dos resfriados. Então, provavelmente eram pessoas que já tinham deficiência em zinco, que foram tratados com zinco e aí melhoraram. Mas que não teria nada a ver com o resfriado da pessoa em si. Quando começou essa bagunça de Covid, o zinco ele era tido como promissor, tanto que ele foi adicionado naquele pacote de testes junto com a hidroxicloroquina. A gente sabe como acabou isso, né? A hidroxicloroquina não serve para muita coisa, consequentemente, o zinco que foi colocado junto lá também não. Por último, a vitamina C, talvez a mais famosa, né? É outra também importante pra caramba no nosso corpo e é outra também que você encontra naturalmente, né? Seja em frutas, vegetais, esse tipo de coisa. Não é difícil de conseguir vitamina C, especialmente no Brasil também. Vitamina C, ele é um antioxidante que ajuda a prevenir inflamação e também na saúde do sistema imunológico. Então os três aí, vitamina C, zinco e vitamina D, têm o mesmo propósito. Eles ajudam o sistema imunológico.
Trata a infecção? Porque aquela, né? É de lei aqui no Brasil. Você tá com resfriado, suquinho de laranja e canjinha, né? De galinha. É de lei. Bom, o negócio é que os dados realmente científicos da eficácia da vitamina C, eles são contraditórios, tá? Que significa, por exemplo, teve um review feito por uns pesquisadores chineses, que foi publicado em fevereiro desse ano, que mostrou que a suplementação com vitamina D pode ter um papel positivo, sim, no tratamento dos sintomas de Covid. C ou D? C. Ah, D lá já... Não, D lá em você cima falou também. D agora. Ah, perdão, não foi a C. Só que aí depois teve um outro review falando que não é bem por aí, não. Não. Isso tá parecendo ovo. Não. Então. Você tem um review que fala, não, pode ser bom. Aí você tem um outro review que fala, não é necessariamente bom pra isso. Mas vá lá, a vitamina é tão barata e fácil de conseguir e é tão segura, pode tomar que tá tranquilo. Né? Esse é o caso com a vitamina D, com a vitamina C. Agora sim eu percebi que eu tô falando vitamina D. A vitamina C, ela é barata, tá? Se você for comprar as cápsulas dela. Ela é mais segura do que as outras. É bom lembrar, né? Porque o pessoal acha, só tomar vitamina é tranquilo. Não. Você pode ter efeitos colaterais se você tomar vitamina demais, tá? É importante. Mas a vitamina C é daquelas que tem menos consequências. Então, em geral, tipo, você prescreve porque, mal não vai fazer. Entendeu? É diferente de uma certa droga que já foi mencionada. Chamada hidroxicloroquina, que se você tomar não é uma boa ideia. Ou cloroquina, ou qualquer coisa dessas. Bom, a gente não sabe quase nada sobre vitamina C e Covid. Quase nada. Tem algumas pesquisas que estão sendo realizadas e planejadas para começar sobre. Mas assim, não é usar a vitamina C sozinha. Ela seria um composto, tá? Você colocaria a vitamina C como mais alguma coisa ali no seu kit de tratamento da Covid. Ou seja, meio que não pode ser que essas três coisas não funcionem para nada, a menos que você não tenha deficiência dessas vitaminas e minerais. Ou seja, o melhor jeito é você vai no médico, faz um exame e descobre se você tem que tomar ou não. É isso. Ao invés de sair groselhando por rede social. Vamos... Como eu falei, eu posso arrematar agora? Vai. Tá, então vamos lá. Boa parte de doenças, principalmente virais, quem vai combater é o sistema imunológico. Qual é o sistema imunológico bom? Aquele de uma pessoa saudável. O que é uma pessoa saudável? Uma pessoa que tem uma alimentação boa. O que é uma alimentação boa? É uma alimentação que é rica em tudo isso. O que o Trump não tinha? Uma alimentação boa. Foi uma das primeiras coisas que foi ressaltada massivamente na mídia assim que se descobriu que ele tinha Covid. Então ele era... Aliás, eu recomendo pra todo mundo. Tem um vídeo no YouTube, são duas pessoas tentando a alimentação do Trump por um dia. Tente comer como Donald Trump por um dia. Assim, não dá. Spoiler, não dá. Mas a alimentação dele é basicamente fast food, doce, fast food, doce. Rega isso com Coca Zero. Meio que não é ideal. Então, é isso que foi... rematar é só reforçar aquilo. Se você tem uma alimentação ruim, meu filho, é óbvio, você vai sentir mais qualquer tipo de doença, né? E, sim, obviamente, se você começar a repor essas coisas de forma não natural, você vai ter mesmo um boost, porque você vai passar de um sistema horroroso para um sistema melhor. Não é que isso vai combater o coronavírus, é que você está deixando de ser uma pessoa completamente não saudável para uma pessoa um pouquinho mais saudável, né? Porque é importante ressaltar também que não é porque você começou a tomar que seu corpo vira espetacular do dia pra noite, não, né? Então, isso daí tudo tá relacionado com aquelas coisinhas que a gente aprende quando criancinha, que mamãe manda comer vegetal. Né? Funciona pra isso. Então, você vê os estudos todos falando a mesma coisa. Olha, a vitamina D, a vitamina C, o zinco são importantes pra quê? Pra saúde do seu sistema imunológico. Mas eles combatem infecções? Pode combater.
Então, Quem quem combate a infecção dentro de você? Seu sistema imunológico. Assim, eu acho que é muito difícil pro especialista chegar e falar assim, não, a vitamina C não combate problema... não combate infecção, porque meio que indiretamente ela combate, porque ela fortalece o sistema imunológico faz o trabalho. Agora, é muito, muito absurdo você achar que vai ser uma coisa tão simples assim que vai curar a Covid. Eu acho que pode sim ser colocado nesse, vou chamar aqui de coquetel, tá? Mas nessa classe de remédios que ajudam a tratar, porque é o que foi dito, são vitaminas. Desde que tomadas em doses seguras, mal elas não fazem. Diferentemente de algum outro remédio que tem por aí, né? Exato. É por óbvio que é complicado você chegar e falar, como você falou, né, de tipo bater o martelo, isso daí é meio difícil, porque cada organismo é um organismo. Mas se a gente for falar no geral, é assim que funciona o sistema imunológico, ele precisa desses ingredientes. Então... Tá feito, né? Então, tipo, assim, é sempre importantíssimo fazer pesquisa em cima de toda a doença, porque sempre pode aparecer alguma coisa que seja atípica. Mas em geral, quando você vai pegar, isso é bom contra resfriado normal, isso é bom... Qualquer coisa que te deixa meio debilitado, né? Tudo que depende do seu sistema imunológico combater a doença. Essa é uma notícia muito mais pop do que qualquer outra coisa, porque deu aquela repercutida, né? Porque, é só o presidente de um dos maiores países do mundo com Covid. O país, pelo menos, o mais importante no momento, né? Um dos mais importantes. E meio que o tratamento dele deveria ser o modelo para todo mundo, porque você espera que ele seja um dos mais bem tratados. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar várias e várias vezes, ele começou essa pandemia falando de cloroquina, ele falou de desinfetante, ele falou de um monte de besteira, mas quando ele pegou Covid, ele foi tratado pelos melhores médicos que eles tinham disponíveis e quando se vê o coquetel simplesmente faz sentido científico. Olha só! Você que não tem assim à disposição os melhores médicos do mundo, talvez não seja uma boa ideia ficar tomando cloroquina de graça, sabe? Mas enfim, eu acho que o ponto aí é o seguinte, tem tanta coisa errada no que ele fez, desde o começo, inclusive na hora que ele divulga o coquetel dele, né? Porque, assim, funciona e faz sentido pra ele, né? Talvez não faça sentido pro tratamento de uma outra pessoa. Tem que ver se foi ele que divulgou, se foram os médicos que divulgaram, foi um pedido, alguma coisa assim. Quem divulgou tá errado, entendeu? Quem divulgou tá errado. Às vezes é pedido de outrem por acesso à informação, porque ele é o presidente dos Estados Unidos, então tem que ver exatamente como é que é. Mas eu acho que o problema é você só divulgar o coquetel que ele tomou e não ter uma explicação do porquê que ele tomou. Do porquê que ele tá tomando aquilo. Isso com certeza. Tipo, ele tomou esse e aquele remédio. Por quê? Ele tomou esse e aquele remédio. Mesmo que você tenha que dizer em umas palavras muito melhores de que ele tomou esse monte de vitamina porque ele é um porco que come só fast food. Talvez, né? Talvez falar tudo de porco isso vem porque porco a gente associa com a lavagem que come, tá? Não tem nada a ver com ele específico. Por falar em por que a gente toma as coisas, essa notícia é muito boa. Hoje, aqui no Brasil, na gravação desse episódio é dia 17 de outubro de 2020. E ontem, dia 16 de outubro de 2020, uma sexta-feira, se você fosse no Twitter do Brasil, nos Trending Topics, um dos assuntos que estava lá em cima era o hashtag vacina não. Pro bem e pro mal, tá? Tinha gente usando a hashtag para as duas coisas. Tinha gente usando a hashtag porque era contra a vacina, a Coronavac, que é a vacina desenvolvida num consórcio entre Brasil e China. Tinha gente usando a hashtag simplesmente para falar, cara, vocês são malucos, para de falar essas besteiras. Porque fica a hashtag, então para você conseguir discutir nesse assunto, você tem que usar essa mesma porcaria.
Sim, é o mecanismo do Twitter, né? Mas assim, é importante dizer que a hashtag subiu, né? Ela nasceu por causa do pessoal que não tá contente com a vacina. Bom, feedback da Coronavac, né? Que a gente já tá chamando errado, né? O nome da vacina não é Coronavac. Ficou conhecida como, mas não é por aí. Ela é uma vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan aqui em São Paulo. Qual é o problema dessa vacina? Que nem é tanto problema assim, vamos lá. Primeiro, especialmente, tem muita gente que ainda acredita que a China criou o Covid num laboratório e ela é uma arma biológica para a China dominar o mundo. Por mais absurdo que isso vá soar para você, ainda tem gente no Brasil que acredita nisso. Consequentemente, eles acham que a vacina produzida pelos chineses tem o mesmo objetivo. Só que com um plus que eles acham que a vacina chinesa vai implantar um chip em você para rastrear as suas atividades. Posso fazer um disclaimer aqui, rapidinho? É porque eu ouço isso, é uma asneira tão grande que não consigo ficar sem comentar. Meu, assim, o pessoal que acha que a China criou essa doença para poder dominar o mundo, então a China é exatamente o Dick Vigarista na corrida maluca. Que quando quando ela tá na frente na porcaria da corrida, porque tava tudo apontando para isso, ela vai parar para fazer uma armadilha. É exatamente isso. Desculpa, eu tinha que comentar isso, porque veio exatamente essa imagem na cabeça agora. Sim, não bastasse isso, essa vacina, né, a Coronavac, ela está sendo desenvolvida no estado de São Paulo, que é governada atualmente, em outubro de 2020, pelo governador nosso queridíssimo João Dória. Que, para quem não sabe, nas eleições de 2018... 2018, que virou governador. Ele era prefeito, virou governador em 2018. Ele fez campanha junto com o atual presidente, criando até uma hashtag para ele mesmo, hashtag Bolsodória. Que foi um jeito do João Dória colar a campanha dele na campanha do Bolsonaro, que estava decolando. E o resto é conversa, né? A gente já sabe que o Dória se elegeu em São Paulo, o Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil. Vale ressaltar que deu muito certo, porque o PSDB nessa eleição ele perdeu muito poder, com exceção ao Dória. Sim. O problema é que o nosso querido João Dória ele tem aspirações um pouquinho maiores do que ser só governador do estado de São Paulo. Não é novidade para ninguém que ele pretende em algum momento concorrer à presidência do Brasil. E o nosso atual presidente, ele não gosta muito de concorrente. Então o que houve, né, foi uma briga entre o governador de São Paulo e o presidente do Brasil. Que não é novidade para ninguém, tá escrachado para quem quiser ver. O que acontece é que os apoiadores do atual presidente, eles são meio que uma gente complicada de você mexer. Vamos colocar assim, eles são um pessoal difícil de conversar. Então ele já tem uma predisposição a acreditar em tudo que eu falei sobre a China e não gostam do atual governo de São Paulo, que é quem está em parceria com a China produzindo essa vacina. Mas então o João Dória é um santo. Não, o João Dória não é um santo. Muito longe disso. Deixemos claro que quando você menciona querido João Dória, é extremamente irônico. Tá? Sim, coloque todas as aspas que você conseguir colocar na palavra querido. Isso porque o João Dória ele também não é bobo. Ele tá usando de politicagem ele tá politizando a vacina. Mas a vacina é uma coisa boa. Sim, é uma coisa ótima. Só que tem todo um ar político por trás disso daí. O que está acontecendo, então? Nesse cenário de briga, você tem as pessoas sensatas que querem tomar a vacina, independente de quem produziu. Por quê? Porque a vacina, a princípio, é segura. E tem o pessoal que não quer tomar a vacina porque não gosta nem do governo de São Paulo e tem problemas com a China. Isso está bem em foco agora, porque de acordo com o João Dória, a terceira e última fase de testes da vacina chinesa, da Coronavac, ela vai ser concluída, ou foi concluída na sexta-feira, dia 16 de outubro. E agora o que acontece? Agora a gente vai pegar
os resultados desses testes e ver qual foi ali a porcentagem de pessoas que apresentaram efeitos colaterais ou não. Até agora, né, atualmente, a Coronavac tem tido ótimo desempenho, pouquíssimos casos de efeitos colaterais, tá? E nos 13 mil médicos e enfermeiros testados no Brasil, nenhum, segundo o João Dória, teve efeito colateral. Ou seja, ótimo. Não, eu acho que. Eu não sei se foi exatamente o que ele disse ou não. Eu vi o pessoal usando o termo grave. Efeito colateral Não, grave. É porque Não, é meio complicado falar isso, porque até a gente trouxe aqui uma. Como é que é o pessoal falando de. Eu não sei se era da mesma vacina, mas efeito sempre tem aquela dor de cabeça, sim, às sim. vezes. Então, quando eu vi Eu no acho que jornalismo, não. o pessoal falando que não tinha de fato efeito colateral grave. Que eu acho que são efeitos reportados pelo paciente, né? O paciente talvez teve uma dor de cabeça, mas foi tão pouco que ele nem ligou. É. Então, vamos colocar que não teve efeito colateral grave nesses 13 mil testes. Por mais que Com talvez isso, o Dória tenha falado, talvez, efeito colateral, que é muito perigoso de se falar. Como a gente é cientista... eu peguei a frase com aspas dele. Okay. Na aspas dele está dizendo nenhuma colateralidade foi apresentada. Enfim. Político falando, né? Político falando, exato. Ele vai politizar isso aí o que ele puder. Com isso, né, com os resultados vindo positivos, a vacina vai passar ainda pela chancela da Anvisa, então quer dizer que ela não vai sair agora. Então ela tem que passar pela chancela da Anvisa e depois disso ela pode ser distribuída. De acordo com o cronograma do governo do estado, o início da campanha de imunização vai começar no dia 15 de dezembro, ou seja, esse ano ainda. Tá? Só que ainda não está certo se vai ser adotado ou não essa vacina nas campanhas de vacinação do SUS. Muito porque a vacina é produzida pelo governo de São Paulo em consórcio com uma empresa chinesa. Tá? Tem outras vacinas, né? Tem a vacina de Oxford, a vacina disso, a vacina daquilo. Mas, a princípio, né, vindo esses testes positivos, não teria motivos para não se adotar o uso da vacina da Sinovac e do Instituto Butantan. Bom, pode falar? Porque senão eu vou ficar atrapalhando se eu falar, desculpa. Mas, então, eu vou deixar aqui o link se eu conseguir encontrar. Foi algo que eu ouvi de noticiário, ok? Uhum. Que não tinha sido colocado no calendário a vacina da chinesa, mas já tinha sido colocado o calendário da vacina do SUS, de Oxford. De Oxford. O que eu não sei se você separou essa notícia. Não vi, não. Não. Tá, mas aí eu vou tentar separar e achar isso daí, o que é muito, muito perigoso. Eu lembro que teve uma fala do João Dória dizendo que possivelmente a Anvisa não ia criar problemas. E, cara, se a Anvisa criar problemas por motivos políticos, isso é um absurdo. Isso é simplesmente um absurdo. Se a vacina funciona, vacina. Sim. Então, porque a princípio os testes que a Coronavac fez são os mesmos que a vacina de Oxford fez, que as outras vacinas que chegaram no estágio 3 fizeram. Ela passou... mas teve todos aqueles protocolos flexibilizados. Todas as vacinas tiveram protocolos flexibilizados. Tá. Bom, enfim. Segundo, né, o documento que foi assinado ali pelo João Dória, o Estado de São Paulo, receberá 46 milhões de vacinas contra a Covid, da Sinovac. Vão vir 6 milhões direto da China, direto da Sinovac, e as outras 40 milhões serão produzidas aqui no Instituto Butantan. Tá? O que, obviamente, vai colocar o Brasil de fora dessa corrida por vacina, o que é muito bom. A vacina da Sinovac ela precisa de 2 doses para imunização completa. Então, a primeira dose, a princípio, está programado para como é que chama? Para 15 de dezembro. E a segunda dose vai ser tomada no intervalo de 14 dias. Uhum. A expectativa é que até o fim de março, a vacinação de toda a população do estado de São Paulo seja concluída. E aí vem um outro problema. Porque o João Dória disse que, ainda no dia 16, que a vacina vai ser obrigatória em todo o estado de São Paulo. O que já começa um absurdo ele ter que falar isso.
porque deveria ser para todo mundo e pronto. Isso, né, caso ela seja aprovada pela Anvisa. E, segundo Dória também, né, apenas as pessoas com atestados médicos vão poder ser liberadas de receber a vacina, que são pessoas que podem ter alguma reação aos compostos da vacina. Essa é a briga. Por quê? Depois que o João Dória falou isso, todo mundo falou, o Twitter foi a loucura, do tipo, eu não quero receber vacina chinesa. E aí, a gente vem um problema gigantesco, que é, Gabriel, você tá aí ainda? Tá. Tô. Que é a questão da imunização de rebanho. Eu tô olhando pra baixo por causa do que você falou. E... porque assim, se você não toma vacina, você não coloca a sua vida em risco. Você coloca a sua vida e das outras pessoas em risco por você. Como eu comentei, tem pessoas que não vão receber a imunização porque elas são alérgicas, têm algum tipo de reação aos ativos, aos compostos da vacina. Essas pessoas dependem da imunização de rebanho, que é quando uma porcentagem muito grande da população é vacinada e você acaba, se não erradicando, pelo menos diminuindo muito o nível de contágio, e essas pessoas acabam estando num lugar seguro, certo? E o grande problema disso tudo é que não é uma porcentagem pequena da população que acha que a vacina chinesa tem todos os problemas que eu comentei no começo da notícia. E isso é, assim, desesperador para dizer o mínimo. De novo, né, a gente não é partidário de João Dória, não concordo com metade da politicagem que ele está fazendo em cima dessa vacina. Acredite, se tivermos eleições em 2022 e o João Dória for candidato a alguma coisa, e se a Coronavac, né, sair, né, for aprovada pela Anvisa, o João Dória vai usar isso de palanque político o máximo que ele puder, mas ainda assim é uma vacina, né? Meio que a gente está precisando de uma vacina. Então, dane-se o palanque político que ele vai fazer em cima disso, né? É uma coisa que não deveria nunca ter sido politizada, na realidade. É um negócio que devia estar institucionalizado e fora da mão do governo de momento, sabe? É algo que deveria ser uma política de Estado, não uma política... política elevada. E isso foi responsabilidade exatamente dessas variações entre governo federal e governo estadual no tratamento a essa pandemia. Sim. E tem mais o que você coloca com esses movimentos antivacinas que vem crescendo cada vez mais, que já está colocando em risco a população por vários outros motivos. E a real é que existem dispositivos já na justiça legais, onde você pode realmente obrigar. A meu ver, você não querer vacinar seu filho ou você não querer se vacinar, você deveria ser judicialmente responsabilizado pela morte das pessoas. Ponto. Porque não é mais uma questão, não é uma discussão de agora, não é uma coisa da época da revolta das vacinas, onde forçaram a população, era um negócio novo ainda que estava surgindo. A gente sabe o que a vacina trouxe para a humanidade. Se hoje tem 7 bilhões de pessoas, tem pessoa demais, parte grande da responsabilidade, junto com todos os outros avanços da medicina, é das vacinas. Então... assim, eu vi hoje, tá tendo hoje, né, dia 17/10, tá tendo a campanha de vacinação contra a poliomielite. E no jornal, né, a notícia hoje era que a campanha estava atendendo menos pessoas do que ela esperava. Porque tem gente que não quer se vacinar contra a poliomielite. Que é um negócio que tinha, se não sido erradicado do Brasil, mas tinha sido diminuído muito a coisa de décadas atrás, gente. Fazia tempo que a gente não falava de poliomielite no Brasil. E não, tá aí, ó. Poliomielite tá de volta, sarampo tá de volta, e o pessoal não se vacina. E aí chega um coronavírus que faz o mundo inteiro parar por 6, 7 meses. E tem gente que não quer tomar vacina porque acha que vão implantar um chip em você para espionar a sua vida. Joga fora o celular. Joga fora o celular. Pô. Então, teve uma outra discussão também esses dias, né? O governo federal afirmou que o governo de São Paulo está politizando a vacina ao dizer que
a vacina, né, a Coronavac, não é uma vacina do estado de São Paulo, é uma vacina do Brasil. Mas é bom lembrar que esse é o mesmo governo que não é a favor dessa vacina, tá? É um governo que está... Basicamente, qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte: eu sou contra essa vacina. Porém, se ela funcionar, errado está o governo de São Paulo que tomou a vacina para ele e não disponibilizou para o resto do Brasil. Entenderam como que é uma situação de win-win, né? Tipo, eu ganho. De novo, Tipo, se a política. vacina não funciona, eu avisei que não funcionava. Se a vacina funciona, mas tá vendo? Ele ficou só para ele em São Paulo e tá o resto do Brasil nessa desgraça toda. E é aquela, né? Tipo, agora para prefeito, a gente tá vendo menos essa discussão, né? Mas nas eleições de 2000, até porque a gente tá no meio da pandemia ainda, apesar de muitas pessoas acharem que não, né? Mas a gente vai ver essa discussão bastante lá em 2022, quando a gente tiver eleição para governadores e para presidente no Brasil. Porque vai ter gente concorrendo à presidência falando, olha, o presidente tratou errado a população. E aí o presidente falando, mas errado tá o judiciário que deu autonomia aos estados. Os estados nunca deveriam ter autonomia. E aí você vai ter atualmente governador falando, mas eu consegui a vacina. E aí você vai ter presidente ou candidato a presidente falando, mas essa vacina produzida com a China comunista, não sei o que. Vai ser duro de assistir debate político em 2022, porque vai ser vão politizar o tema e quem perde é você, cidadão, que tá aí apoiando político, não tomando vacina porque político não toma vacina. Esquecendo que o político, quando ele pega Covid, ele vai lá pro melhor hospital, pro melhor sistema de tratamento e você vai pro SUS. Sabe? Que respeito para quem merece. O SUS faz mais do que deveria fazer, mas todo mundo sabe que o SUS não é perfeito, né? Não é que faz mais do que deveria fazer. É um sistema sensacional, principalmente no papel. Tem algumas falhas, mas as falhas são devido a vários problemas. Mas é um negócio que a gente deveria bater no peito, porque o sistema em si é um sistema espetacular. É que ele não funciona do jeito que ele deveria. Mas não funcionando do jeito que ele deveria, o que se faz com esse sistema com aqui ele no país, é muito bom. quando você compara a outras situações, não dá nem pra medir direito, cara. Então... Inclusive pro pessoal, que é em geral o pessoal que fala mal da China e que votou no atual presidente, que fala que tem que privatizar tudo, quando você tem resfriado ou se você teve Covid, você correu pra onde? Porque eu não sei se você sabe, mas um hospital particular, uma internação em hospital particular é um negócio extremamente caro. Extremamente caro. Assim, caro de acontecer o que você vê acontecendo em países como os Estados Unidos, que é famílias que se endividam por causa de um tratamento hospitalar. Tem uma porcentagem assustadora nos Estados Unidos de pessoas que faliram por contas hospitalares. Assim, tipo, a porcentagem dessa situação é assustadora entre todos os que falem. Assim, pra você ter uma ideia, se imagine nessa situação de você ter um familiar próximo, tá? Pai, mãe, esse tipo de coisa, filho que seja, que precisa de tratamento, você tem que manter ele lá nos aparelhos ou internado e você vê aquela conta só crescendo todo dia. Entendeu? E assim, você vai ter que pagar essa conta em algum momento. Por quê? Porque não tem SUS. Né? E, inclusive, né, já que a gente já descambou a política esse papo mesmo. Alguma dúvida que ia acontecer isso? O governo americano fez um desfavor para essa situação quando ele tenta fragilizar o que ficou conhecido como Obamacare, né, que foi aqueles planos de saúde criados pelo governo do Barack Obama. O governo atual não gosta muito disso. E aí, você vai pagar? E outra, né, de novo, né, o pessoal que é a favor de tem que privatizar mesmo. Escola pública, privatiza. Vai pagar mensalidade de escola pública pra você ver como é que é gostoso. Faculdade.
Só quem paga faculdade particular sabe o quanto faculdade particular é um negócio caro. Tanto é caro que a gente vê EAD prevalecendo porque EAD é muito barato. Tá? E é só um monte de besteira acumulada. Assim, é besteira em cima de besteira. Você começa com tem que não sei o que, privatização. Tá, privatiza pra você ver o que acontece. Às vezes eu queria muito que a gente pudesse fazer o que essas pessoas falam e poder voltar. Sabe, ter um Ctrl Z automático? Do tipo, olha, não, tem que privatizar. Tá, privatiza. Nossa, Dá a gente 2 tem uns meses exemplos privatizado. péssimos no Brasil de coisas que foram privatizadas, principalmente ligados à tecnologia de dados. Entendeu? Mas assim, não que a gente. Não que eu vá defender completamente, tipo, tudo estatizado, não. Mas, pessoal, as coisas têm que pensar antes de fazer. Tem que saber exatamente, tipo, que nem privatizar correio. Beleza, como funciona a política, a filosofia privada. Vai atender o que atende? Não vai. Não vai. A empresa vai querer fazer exatamente o que o correio faz? Não, não vai. Por que quer privatizar? Porque dá despesa. Se ele dá despesa, é exatamente porque a empresa privada não vai querer. E por que ele dá despesa? Porque ele está cumprindo um trabalho importante no país. A gente escuta um monte de bobagem, né? A gente descambou da política para as privatizações porque tem uma ligação aí com a questão do SUS, né? Muita gente quer privatizar ou acabar com o SUS, né? Mas você quer ver um exemplo? Muito se fala em tem que privatizar a Petrobras, que a Petrobras é só roubalheira, é só bandido, gasolina é muito cara, a gente vende gasolina barato para outros países. Lembra da greve dos caminhoneiros que aconteceu 1 ano atrás, mais ou menos? Você lembra quanto você teve que pagar de preço de gasolina aqui no Brasil? Eu já muito caro. Muito caro. Você viu gasolina. Hoje a gasolina tá ali R$3,80, R$4 mais ou menos. Nossa, Aqui em São Paulo, pelo menos, tá? Não vou falar no Rio, porque no Rio é um pouco mais caro. Mas eu estava pagando quase R$5 no litro de gasolina. Quando tinha, você acha que privatizando o preço vai baixar? Não vai. A gente teve um ótimo exemplo de liberdade dos postos nessa pandemia. Os postos olharam, viram o mercado e falaram: a gente vai regularizar o preço junto com o mercado. Então quando você fala, deixa que o mercado se ajusta, é isso que o mercado faz. Nem precisa ir tão longe. Arroz, bicho. Arroz é o melhor exemplo, bicho. Você viu por que o arroz subiu o preço? Porque o mercado se ajustou. Porque o mercado se regulou. Então, olha, a gente, sem ser partidário de ninguém aqui, porque acho que ninguém que tá aí tá merecendo muito também. Mas olha, pessoal, se sair a vacina, a Coronavac, e você estiver no estado de São Paulo e a Anvisa regularizar e tiver uma campanha de vacinação, você toma a vacina. Tá? Porque passou pelos testes, porque a Anvisa aprovou. Se a Anvisa reprovar, mais do que nunca, a Anvisa tem que deixar muito claro o porquê dela ter reprovado. Porque, de novo, se tiver motivo político, tá errado. Você tem que rever o que tá acontecendo. E, assim, só falar um negócio pro meu lado, se perguntar a minha opinião sobre essa vacina, tipo assim, você confia nos chineses? Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu simplesmente, essa vacina me interessa muito pelo fato de que ela está sendo desenvolvida em ajuda em colaboração com o Butantan. E se me perguntar, eu confio no Butantan. Se você não confia no Butantan, meu filho torce para nunca encontrar uma cobra. E muitas outras coisas na realidade, porque o Butantan faz muita coisa. Então, o que eu confio? Eu confio nos cientistas brasileiros. E se o Butantan tá na jogada, assim como a Fiocruz também, na vacina, a vacina acho que é a Pfizer, né? A Pfizer. Da Pfizer, eu acho, não tenho certeza. A vacina que está sendo testada em conjunto com a Fiocruz. Fiocruz também é um instituto extremamente sério. Não tem por que ter dúvida desses institutos, sabe? Então... Na verdade, quando você sabe que você está errado, quando sai a vacina e você pergunta que país produziu. Tá? Independe. A pergunta tem que ser: como é que a vacina se portou nos testes? Quais testes foram feitos, quais testes não foram feitos? Aparentemente, até onde a gente sabe,
né? E a Sinovac é tão transparente quanto qualquer outra empresa nesse sentido, e o Butantan também. A Sinovac fez todos os testes que propuseram ela para fazer. Os resultados aparentemente são positivos, ou pelo menos o pessoal está confiante que é positivo. Então, tanto faz se a vacina foi desenvolvida pela China, pela Coreia, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela Rússia, por quem quer que tenha sido. Se você está julgando a vacina só pelo país que produziu ela, tem alguma coisa errada com você. Não tem alguma coisa errada com o país nem com a vacina. Tá? Tem um nome muito bonito para isso, na verdade. Se você procurar aí Procura aí quando pessoas não gostam de coisas que vêm de outros países. Tem um nome muito bonito para isso. E tem outra palavra que eu queria colocar em jogo também, né? Vamos chamar de hipocrisia, né? Pessoal, assim, isso vai específico para alguém. Não sei se a essa altura do campeonato tem alguém desse grupo que está nos ouvindo, provavelmente não. Tem até uma brincadeira em um negócio de notícias com humor que ele toca o berrante pra galera ir embora, né? Mas, se você era daquelas pessoas no início da pandemia que dizia que não tinha que parar porque a economia tinha que continuar, você não querer uma vacinação em massa, nesse momento, não existe outra palavra que caiba melhor do que a palavra hipocrisia pra você. Não tem. Gente, você quer voltar com as suas atividades normais? Toma a vacina. E aí você volta com as atividades normais. Ai. Chega, né? Chega, não quero ficar falando sobre isso não. Deu até dor de cabeça falar desse negócio. Cara, eu acho que a gente descampou como nunca tinha descampado antes. A gente falou até de privatização. A gente não consegue esconder muito bem. Na verdade, tipo, é o que eu falei. Eu não sou partidário de ninguém. Pra mim o João Dória não é melhor do que nenhum outro presidente por aí, não. É só que ele tá fazendo a coisa certa. Pode não estar fazendo do jeito mais polido do mundo, mas ele tá fazendo a coisa certa, cara. O estado dele fez uma parceria e tá produzindo vacina. Eu digo mais, ele não tá fazendo coisa certa nenhuma. Eu só acho que as ações dele estão tendo uma consequência relativamente boa. Ponto. Eu não vou dar crédito nenhum, porque politizar a vacina só faz ruim exatamente com essa disputa como tá sendo. Eu não tô nem aí. Pra mim o problema é exatamente esse. Não, a gente tá com um problema sério de saúde. A gente precisa o mais urgentemente possível dessa vacina. Aí tem 4, 5, agora com a Johnson & Johnson, tem um monte desenvolvendo vacina. Meu irmão, agora sim, política de mercado. Quem oferecer antes, já que eu preciso com urgência, ganha. Ponto. Não tem nada a ver com política. E tipo, eu tenho todos os problemas com o João Dória, mesmo durante a pandemia, tentando cortar o financiamento de si. Ele tá usando como palanque um produto científico e pensa em cortar dinheiro de ciência. Nenhuma simpatia com o João Dória. Nunca cogitei em votar, se é que eu fosse votar de novo, nesse senhor por causa dessas ações. Eu dissociei completamente. E recomendo, dissocie. Simplesmente tome a vacina. É o que eu falo. As atitudes dele, algumas das atitudes dele durante a pandemia foram acertadas. Parabéns, papel do governador. Ele fez. Parabéns por fazer o seu trabalho. Exatamente, não fez mais do que a obrigação. É o mínimo. Você foi eleito para esse tipo de coisa, você foi votado para esse tipo de coisa, você fez, em parte das vezes, a coisa certa. Parabéns. Agora, de novo, né? Usar isso de palanque, você tá errado. E a gente sabe que vai usar, né? Assim, a gente é sem vergonha, né? Por óbvio. Por óbvio. A gente toma todo cuidado em falar, ele pode usar, pode ser que ele use. Vai usar, né? Campeão, vai usar. Ele tá usando já. Já. Então... Mas também, né? De novo, né? Quem não tá, né? Quem não está. O senhor Trump também tá. Tem presidente de país aqui do maior país da América do Sul oferecendo cloroquina, assim, exaltando o remédio. Então, aí a gente vai no sentido.
tá errado usar produto científico, coisa que é a sua obrigação entregar para a população, porque vai fazer bem para ela, vai fazer as coisas funcionar, e a ciência que tá entregando como palanque. Tá errado. Ponto. Exceto Mas você no caso da consegue, mas cloroquina, você que não consegue deve ser entregue. pior do que isso se você tá indo, não usando a ciência, e indo contra a ciência como palanque. Aí é pior. Porque quando você compra um remédio que não tem nenhuma comprovação científica e estoca ele, você tá literalmente enfiando dinheiro na bunda. E acho que agora a gente pode terminar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Não sei se vai ficar atrasado, porque vai ter passado uma semana e meia do acontecido, mas Não. Acho que é um bom momento pra gente encerrar. A gente recorda que provavelmente está saindo o podcast no mesmo dia. Se você chegou até aqui, por favor, você tem obrigação de dar o like. Eu imagino que você gostou, né? Espero que sim. Se inscrever no canal para os próximos episódios desse programa sobre notícias científicas, que a gente sempre descamba pra política também. E claro, compartilhar, colocar um comentário se você concorda ou discorda com o que a gente falou. Assim, não tem problema você discordar com o que a gente falou, desde que você apresente argumentos que embasem a sua discordância. Pra mim tá ótimo. Vamos bater um papo, vamos conversar de maneira civilizada. E pra quem concorda bastante com a gente, novamente eu faço aqui, eu acho que esse é mais um vídeo que a gente recomenda pra jogar naqueles grupos de WhatsApp da família que dá pepino. A gente sobrevive de hate também, a gente gosta de hate também. Exato. Galera, até mais, pessoal. Até semana que vem.